objetivo deles foi justamente validar, né, esse monitoramento via câmeras dentro das fazendas, dentro dos barracões. O monitoramento do parto, ele vai conseguir pegar o padrão de parto. Então a vaca está se ajustando para parir, ele tem o comportamento, tem os algoritmos, uma vaca que está parindo, a vaca muda o comportamento dela e já vai criar aquele alerta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Cal Talk Science. Eu sou o Luiz Fernando Moroz, host e rosto desse podcast que busca levar a ciência, as publicações científicas, os estudos, experimentos, sair da faculdade, da universidade e levar para o campo, com aplicabilidade. E hoje a gente vai falar de um negócio bem legal. Vamos falar de tecnologia, tá? O paper de hoje ele foi publicado agora em 2026, então um paper bem recente. Uma pesquisa que foi conduzida na França com monitoramento animal com câmeras. Legal, negócio diferente. A gente já está trabalhando bastante com tecnologia nas fazendas. Eu acredito que logo, logo vai estar aí, né? Na tua fazenda vai ter um monitoramento também por câmeras, associado a colar e a outras ferramentas que a gente vem otimizando. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer um pedido. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aí agora no YouTube, se você está me vendo, clica no YouTube. Está escutando no Spotify, clica aí no Spotify, já aproveita, vai na setinha, compartilha, manda no grupo da família, no grupo da fazenda, manda em todos os grupos que você conseguir. Por quê? Porque ajuda com que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe, ajude cada vez mais pessoas. E também, se você tiver alguma sugestão, algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou aqui, manda pra gente, manda lá no Instagram, Cal Talk, não tem erro não, tá? A gente também tem um grupo do WhatsApp e nesse grupo você pode receber tudo em primeira mão. Esse paper que eu tô sintetizando aqui para vocês, você pode ter acesso na íntegra, entrando no grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição, é só entrar, jogo rápido, beleza? Bom, vamos lá. Câmeras no curral, o futuro da pecuária. Já está aí, né? Já está acontecendo. Esse trabalho foi conduzido por Anne Cecile Aurélien Moldassar e Rafael Guateu, tá? E o objetivo deles foi justamente validar, né, esse monitoramento via câmeras dentro das fazendas, dentro dos barracões. Por que a gente está vendo cada vez mais essa tecnologia vindo? Primeiro porque facilitou muito o acesso, tá? E segundo, pensando em Europa, mão de obra lá, o custo é altíssimo, então o pessoal tem que otimizar ao máximo. O que eles começaram a observar? Tem bastante rebanho fechando, mas os rebanhos que estão permanecendo, eles estão crescendo e também aumentando a produtividade. Porém, como mão de obra é mais escassa, eles precisam otimizar a vida dentro da fazenda. Precisa ver uma vaca em si, uma vaca manca, uma vaca doente. Às vezes não tem uma pessoa para estar fazendo isso. Então, esses monitoramentos, colar, monitoramento por câmera, robô, tudo isso vem para ajudar, para facilitar o nosso dia a dia dentro da fazenda. E é sobre isso que a gente vai falar cada vez mais aqui no nosso podcast. E também a gente vai começar a ver isso dentro das fazendas, né? Até fiz uma analogia aqui. A câmera ela consegue reconhecer os animais, a gente já vai falar sobre isso, sobre a especificidade, quando ela consegue, quando ela não consegue, mas ela consegue também saber o que os animais estão fazendo. Então imagine um maestro, né, da uma orquestra lá tentando reger uma orquestra com 250 músicos. É quase impossível, né, ele saber onde que está um, onde que está outro. Agora imagine que ele tem umas câmeras. E aí ele tem uma inteligência que consegue ajudar ele a estar regendo essa orquestra. Aí ele consegue ter resultado. É mais ou menos dentro da fazenda. A gente consegue otimizar o que a gente já tem. A gente já tem a mão de obra, não vai deixar de ter mão de obra. A gente vai continuar com mão de obra. Porém, a gente vai potencializar essa mão de obra.
para que eles tenham acesso mais rápido a uma vaca que pode estar doente, acesso mais rápido a uma vaca que pode estar em cio, não vai perder cio, logo a gente aumenta nossa taxa de serviço, inseminar, né, no momento correto ou no momento mais próximo do ideal, e tudo isso é algoritmo que trabalha, tudo isso é inteligência artificial. Converso muito com o Léo da Calmed, ele falou, Luiz, o negócio está acelerando cada vez mais, e a gente tem que se ajustar, a gente tem que aprender, porque isso é fundamental, né, para quem quer continuar com a pecuária e trabalhar nessa versão aí de pecuária de precisão. Bom, vamos falar agora dos materiais e métodos. O Joãozinho quase derrubou o trem aqui. Eu vi caindo, falei, vou deixar só para ver. Bom, vamos lá. Materiais e métodos. Então, como foi feito o estudo? Foi feito em 3 rebanhos comerciais na França, tá? Então, esse rebanho comercial na França e vacas holandesas. Tem uma particularidade que é um reconhecimento, como se fosse uma digital que a gente trabalha. Por isso é muito importante a raça holandesa. Porque cada vaca tem uma mancha, tem um formato, e fica muito mais fácil do sistema reconhecer que aquela digital, aquela pele, aquele formato, né, da mancha é daquela vaca. Então, de repente, outras raças é mais difícil desse algoritmo estar aprendendo e entender qual animal é qual animal, tá? Bom, esses rebanhos são rebanhos relativamente pequenos, tá? O primeiro rebanho com 70 vacas, o segundo rebanho com 140 vacas e o terceiro rebanho com 250 vacas. Esse já é um rebanho maior, tá? São rebanhos comerciais. O sistema usado se chama AI Herd, tá? É um sistema comercial que combina câmeras com inteligência artificial e leituras por brinco, tá? O tipo de câmera, aquela câmera, como é que é o nome? Olho de peixe, aquela que é tipo 360, então eles usavam essa câmera, ela ficava no teto ali dos galpões. E aí eles fizeram vários testes, quantas câmeras por vaca, luminosidade, que a gente vai estar discutindo agora. Bom, o que o sistema monitora? Primeira coisa, a vaca está ou não no barracão? Isso ele monitora. Aonde ela está no barracão, né? Aí, qual vaca é essa? É a vaca 2020 ou é a vaca 2021? Então ele aprende e entende qual vaca é cada uma. Terceira, atividade. Essa vaca está andando, essa vaca ela está no coxo comendo, essa vaca está tomando água, essa vaca está deitada ou ela está caminhando para ir para a ordenha. Ele também consegue entender esse padrão. E aí a localização, tá? A localização ajuda bastante, inclusive a gente usa lá na fazenda, hoje com os colares e é uma ferramenta que você consegue otimizar bastante o serviço. Esse estudo durou 31 dias, tá? E aí, assim, como que funcionava? O sistema ia medindo, e aí entrava um pesquisador e também ia acompanhando. Então, é como se ele fosse um auditor para ver se o que o sistema estava identificando, o que o sistema estava falando, realmente é aquilo que estava acontecendo. Bom, agora a pergunta. O sistema funcionou ou não funcionou? Respondendo rápido, funcionou. Sim, funcionou, mas tem algumas limitações. Então, vamos mostrar os resultados. Para detecção, que é o quê? Encontrar as vacas no barracão. No rebanho 1, ele encontrou 90% das vezes, no 2, 93%, e no 3, que foi o maior rebanho, encontrou 99,6% das vezes. Ou seja, no 3 ele encontrou bem mais. Aí no rebanho 1, o que aconteceu? Às 5 da manhã, ele detectava 75%. Às 8 da manhã, subiu para 94%. Por quê? Porque às 5 da manhã, as vacas estavam deitadas, tá? E a luminosidade não era tão boa. Às 8, a luminosidade estava melhor e as vacas estavam em pé, estavam se mexendo. Então, o sistema conseguiu pegar esse padrão para estar ajustando. Outro ponto. Por que no rebanho 3, a identificação foi bem melhor? Iluminação, tá? Iluminação de LED, então era um rebanho com uma melhor iluminação, ajudava o sistema, as câmeras, a identificar esses animais. Aí falando sobre identificação, então a gente falou primeiramente sobre detecção, que é o quê? Encontrar o animal no barracão. Aí o 2, identificar o animal. Esse animal realmente é a vaca 2056? Como que ele respondeu? Como que ele performou?
Aqui o sistema acerta 7 a 8 vacas em cada 10. Então aqui é um pouquinho pior, né? Bom, o que aconteceu aqui? Teve 69%, teve 83%, o melhor número foi 83%. Então, cada 10 vacas que passou na frente da câmera, o sistema identificou corretamente 7 a 8 vacas. Dessas identificações que ele fez, 8 a 9 vacas estavam certas, tá? Então, assim, tem algumas limitações, mas tem alguns pontos também que acabam limitando a eficiência. Primeiro, superlotação. Quando as vacas chegavam muito no bebedouro ou no robô esperando para ordenhar, o sistema acabava se confundindo. Cor do pelo muito uniforme, então pensa numa vaca mais malhada. Aí o sistema também não conseguia pegar muito o padrão dela. Tá? Então, quanto mais mancha diferente a vaca tem, mais fácil do sistema reconhecer aquilo ali, né, e falar, pô, essa aqui realmente é a vaca 2056, essa aqui é a vaca 10. Por quê? Porque daí elas têm as particularidades dela. Sujidade, vacas muito sujas, principalmente assim, lateral, dorso. Essa vaca também ela teve uma menor identificação quando ela passou pelo sistema. Tá? Aí o terceiro ponto de resultado, atividade e localização. O que essa vaca está fazendo e onde ela está? Aqui o sistema foi muito bem, assim. Para mim foi muito bem. Ele teve uma performance de 87,5% a 92,4% de classificação para atividade. Então, é um número bem alto, né? Aqui ele tá falando sobre 6 atividades: vaca comendo, vaca bebendo, vaca deitada, vaca em pé, vaca caminhando e vaca esperando para ordenhar. Então, assim, o sistema aqui ele foi bem eficiente nesse ponto. Tá, Luiz, mas quando chegar aqui, o que eu consigo aplicar? Onde eu consigo aplicar? Bom, se você já trabalha com colar, já consegue boa parte das coisas que a câmera vai fazer, você já consegue fazer também, né? Identificação do cio, parte de comportamento, aglomeração de vacas, a gente já faz isso no colar. Eu acredito muito como um sistema que trabalhe as duas ferramentas juntas, tá? Uma câmera e colar. Aí você consegue potencializar ao máximo a parte de ruminação, de ósseo, a parte de comportamento animal, um sistema cruzando com o outro. Então, assim, detecção de cio vai pegar algo que eu acho fantástico, que é detecção de vacas claudicando. E aqui não é vaca que está claudicando score 4. A gente está falando de uma vaca que está saindo do score 2 de locomoção, saindo do score 2 de locomoção, indo para o score 3, tá? É aquela diferença mais sutil. O sistema consegue pegar o padrão. A vaca está andando sempre, todo dia no mesmo padrão. De repente começou uma dermatite na vaca, ela começa a andar diferente, o sistema já vai acusar. Então, muitas vezes, você consegue antecipar um problema, não espera a vaca mancar muito para você intervir. Tá? Então, para mim, assim, isso é muito, muito top. Outro ponto, monitoramento do parto. Ele vai conseguir pegar o padrão de parto. Então, a vaca está se ajustando para parir, ele tem o comportamento, tem os algoritmos, uma vaca está parindo, a vaca muda o comportamento dela e já vai criar aquele alerta. Isso ajuda muito, por quê? Porque boa parte dos partos acontecem quando? À noite na fazenda. E, geralmente, à noite a fazenda está menos assistida. Então, se a gente tem um monitoramento para poder acompanhar, isso ajuda bastante no nosso dia a dia. E aí, bem-estar, conforto animal, e aí eu olhar realmente como está o layout do barracão, onde que as vacas estão deitando, por que elas não deitam na ponta do barracão, será que não está indo vento lá? Ou por que elas se aglomeram? Começar a entender realmente o comportamento das vacas. Acho que isso vai ajudar bastante também. Bom, limitações. Limitações. O sistema não substitui, obviamente, um técnico, um veterinário, uma pessoa treinada. Como eu falei, ele vem para ajudar, tá? E quando que ele performa-se menos? Performa menos. Quando tem superlotação, então abaixo de 9 metros quadrados por vaca, ele vai performar menos. Iluminação inadequada, câmera suja ou mal posicionada, vacas com pelo uniforme, como comentei, ou sujo. Então a vaca holandesa ela é perfeita para esse sistema. O sistema se confunde quando muitas vacas estão juntas, tá?
E aqui no experimento eles trabalharam com uma câmera para quase 20 vacas, de 17 a 23, e o sistema respondeu muito bem. Aí falando de luminosidade, então o LED funcionou melhor que o neon nesse experimento aqui, tá joia? E o que o pessoal chegou à conclusão? Que é uma tecnologia positiva que ajuda e que logo a gente vai estar vendo nas fazendas aqui também no Brasil. Pessoal, eu vou mesclando aqui o Caltalk Science, trazendo a parte de tecnologia, trazendo a parte de sanidade dos animais, trazendo a parte de doença, trazendo a parte de reprodução e sempre tentando trazer assim o que o pessoal vem publicando mais recente, tá? E aqui é legal realmente a gente abrir a cabeça para ver como a gente pode transformar isso em algo de valor dentro da fazenda, em algo que realmente agregue e que ajude a gente, beleza? Assim, encerramos o nosso Science de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando, esse artigo vai estar disponível para você acessar, sugiro que você leia ele na íntegra, tire suas conclusões, pega as informações, tem bastante informação legal lá. E aí também compartilha esse artigo, compartilha esse podcast, e aí a gente vai juntos, vamos acelerar essa pecuária. Valeu, um abraço e até a próxima.